você preencher essa ficha que a gente quer manter um contato com você. Deus abençoe sua vida. Amém? Deus abençoe. Boa noite, igreja. As crianças já podem ir para o seu culto, amém? Você pode curvar sua cabeça nesse momento? Pai, nós colocamos, Senhor, esse tempo, Senhor Jesus, diante de Ti, Pai. Deus, leva, Senhor Jesus, a nossa mente, Senhor Jesus, as nossas emoções, o nosso coração, os nossos ouvidos, os nossos olhos espirituais, Senhor Jesus, voltado para aquilo que o Senhor tem sobre nós, Senhor Jesus, essa noite, Pai. Deus, eu coloco a minha vida, Senhor, nas suas mãos, Senhor Jesus. Nada que é meu, Senhor Jesus, saia da minha boca, Jesus. Mas tudo aquilo, Senhor Jesus, que o Senhor tem, Senhor Jesus, para nós essa noite, Pai. Que nós possamos, Senhor Jesus, receber. Que essa semente, Senhor Jesus, caia, Senhor Jesus, numa terra fértil, Senhor Jesus. Onde ela possa produzir os seus frutos, Deus. E nos tornar, Senhor Jesus, pessoas mais próximas, Senhor Jesus, da Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém? É com muito temor que hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês. Eu quero compartilhar aquilo que Deus tem ministrado no meu coração, aquilo que queima ao meu coração, mas ultimamente tem queimado ainda mais forte. E geralmente quando vem queimando, vem de uns dias, de uns tempos, mas Deus tem ministrado e tem falado ao meu coração. Já faz mais de 15 dias, já faz desde o começo do mês, no nosso tempo de oração. Deus falou muito comigo na semana de oração. E eu deixo aqui, você que não tem vindo na oração, você que não tem participado, você tem deixado de receber muito de Deus. Porque nós falamos, nós intercedemos um pelos outros, mas também nós estamos com o nosso espírito mais sensível e mais próximos de Deus. E Ele ministra profundamente as nossas vidas. E com certeza, por ser a primícia da primeira semana, Ele fala um mês inteiro, Ele fala o tempo todo, Deus fala o tempo todo, mas parece que é voltado para aquele tempo, para aquele momento. E desde a primeira semana de oração desse mês, Deus tem ministrado meu coração. Desde a primeira semana desse mês, Deus tem queimado e almejado coisas para o meu coração. E eu creio que é para o seu coração também. Amém? Então que nós possamos estar com os nossos ouvidos abertos para aquilo que Deus tem, para mim e para você. E o tema da palavra de hoje é a presença na casa. Amém? E eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês. E falar a respeito de duas famílias que nós precisamos, no tempo ao qual nós estamos vivendo, ser intencionais em tudo aquilo que nós estamos fazendo. Nós não podemos ter uma vida, não podemos viver a nossa vida por viver. Nós não podemos acordar pela manhã apenas por acordar. Nós não podemos passar a nossa semana apenas por passar. Nós não podemos tirar o nosso tempo com Deus apenas por tirar. Nós temos que ser intencionais em tudo aquilo que nós formos fazer. E que a presença do Senhor, ela seja intencionais na nossa casa, na nossa família. Amém? Gostaria que você estivesse abrindo comigo em Samuel 11, 2 Samuel. A partir do verso 4. Fala de uma família que nós temos que ter como exemplo a não ser seguido. Nós sabemos que Davi foi rei. Nós sabemos que Davi teve a sua trajetória. Sabemos que ele teve as suas conquistas, as suas dificuldades.
antes mesmo de se tornar rei, tudo aquilo que ele passou em relação a Saul, tudo aquilo que ele passou em relação aos seus irmãos, né? A mesmo seu pai, falando, tem um lá que cuida de umas ovelhinhas. Sabemos de toda essa trajetória dele, sabemos que Deus foi Deus na vida dele. Sabemos que Deus agiu através da vida dele e sobre a vida dele, porque ele ganhou muitas guerras, né? Ele se tornou rei. E nessa parte da vida de Davi, eu não estou falando que Davi não foi. A palavra de Deus diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Então ele teve os seus acertos. Mas infelizmente, os erros que Davi teve levou uma consequência sobre a sua casa. Os erros que Davi teve consequência sobre os seus filhos. E é isso que eu quero compartilhar um pouco com você essa noite. Davi, ele tinha vindo de um momento de guerra. Eu vou fazer um contexto e depois vou te dizer, leia na sua casa, leia no seu tempo de devocional, se aprofunde naquilo que Deus tem, porque Deus, ele fala, né, ele ministra as nossas vidas, e ter profundidade naquilo que Deus tem é muito bom. Então, eu vou falar um pouco aqui, resumidamente, mas se você é curioso, e se você não é, comece a ser hoje, sobre as coisas de Deus, e ler um pouco na sua casa. Davi, ele veio de um período de guerra, e nesse tempo, diz que ele mandou, alguns dos seus soldados estavam em guerra, porém, Davi estava em sua casa, tirando seu momento, talvez, de descanso. E eu não digo que é errado, precisamos ter o nosso momento de descanso, precisamos ter o nosso tempo de casa, né, de família. E Davi estava num desses momentos. Só que o que nós não podemos é abaixar a guarda em momento nenhum. Porque nós temos um inimigo que não para, e uma coisa que ele não é preguiçoso. Eu acho que o nosso inimigo é o único que não tira férias. Então, nós também não podemos abaixar a nossa guarda. Mesmo no momento de conforto, mesmo no momento ali de estar em casa, momento de lazer. Nós sempre temos que estar atento. E infelizmente, Davi, neste momento, ele estava no seu conforto de que os seus homens estavam lá, guerreando por ele, estavam no momento bom, né, da sua guerra, e ele estava em casa. E a palavra de Deus diz que ele estava... E aconteceu a hora tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço na sua casa real. E viu do terraço a mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. Aí foi o primeiro descuido de Davi. Não de estar em casa, não de estar passeando. Mas eu creio que quando ele viu a cena de Betseba se banhando, ele não apenas viu, opa, foi sem querer e saiu. Porque essa palavra de Deus diz que ele viu aos seus olhos que ela era muito formosa, ele tirou um tempo para perceber isso. Porque se nós vemos uma situação e já tiramos nossos olhos, nós não temos tempo para ver de fato, realmente. E a palavra de Deus diz que aos seus olhos ele viu que ela era muito formosa. Então eu acho que ele viu e continuou a olhar. Esse foi o erro de Davi. E a palavra de Deus diz que enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E disseram, porventura não é essa Betseba, filha de Elias, a mulher de Urias, o heteu? Então se ali no seu coração veio alguma coisa, quando ele foi em busca de saber quem era, e quando ele soube que era esposa de um dos seus homens que estavam na guerra, ali ele poderia ter ido para Deus e falado, Deus, me perdoa e tira isso do meu coração. Mas a palavra de Deus diz que ele mandou ir os servos dele até Betseba e trazer ela até ele. E a palavra de Deus diz que Davi entrou em Betseba. Ele teve relação com ela. E ela concebeu um filho de Davi. Ele errou em olhar. Ele persistiu no seu erro. Em ter ela, uma mulher que não era para ele. E como consequência, ele teve um filho. E o erro de Davi foi só
caindo, só ladeira abaixo. E diz a palavra de Deus que quando ele descobriu que ela estava grávida, ele mandou vir o esposo, né, Urias, da guerra, para que tivesse um momento com a sua esposa, para que talvez, né, na cabeça dele, de criar um esquema para que a criança poderia ter sido do marido realmente. Mas a palavra de Deus diz que ele vem até Davi, mas porém, ele não tem relação com a sua esposa, com Betseba. E Davi indagado, e eu digo talvez ali que o pecado já tinha tomado tão forma sobre ele, que ele não foi homem suficiente. Ele não teve caráter suficiente de talvez chamar Urias e falar, pequei, errei, e confessar. Ir para Deus e pedir perdão, não. A palavra de Deus diz que ele arquitetou a morte de Urias. E pior, Urias levou a própria sentença de morte, sem saber. Então, Davi se tornou um adúltero e homicida, porque ele que mandou matar Urias. Triste e decadente. E se nós... Gostaria que você estivesse abrindo um pouquinho mais para frente, junto comigo, em 2 Samuel, a partir do verso 13. A consequência não ficou só em Davi. A consequência não ficou só na morte dessa criança, porque a palavra de Deus diz que essa criança, ela morreu. Então não ficou só ali. Infelizmente, a consequência de Davi pegou nos seus filhos. Teve consequência na sua geração. Eu não sei se essa época os filhos já estavam ali, mas de alguma maneira, isso tinha no coração dos filhos. Talvez se ouviu porque moravam no palácio, né? Então ouviu das empregadas, viu das pessoas, os bochichos, é isso aí eu falando. Sobre aquilo que o seu pai tinha feito. Então eu quero deixar um alerta para mim e eu me coloco nesse lugar essa noite. Eu não estou aqui ministrando aquilo que eu sou superior, não. Eu estou ministrando e recebendo também de Deus as orientações dele para a minha vida. Então fica aqui um alerta para mim e para você. As nossas ações, elas gritam, elas falam mais do que palavras. As ações de Davi estavam gritando sobre os filhos dele. Não aquilo que eles ouviram falar que o seu pai tinha feito, as guerras que o seu pai tinha ganho, não. O que gritava nas suas emoções era aquilo de errado que seus pais tinham feito. E como consequência, Amon, um dos seus filhos, ele começou a ter sentimentos por sua irmã, Tamar. O que isso liga? Betseba era uma mulher proibida, porque era uma mulher casada. Mas Davi a quis, a desejou. Amon era irmão de Tamar. Então, era uma mulher proibida. Ele não poderia ter esse tipo de sentimento sobre ela, mas ele teve. E não só teve, mas a palavra de Deus diz, em 2 Samuel 13, eu vou pedir para você anotar, que a gente tem alguns versículos, então eu vou passar rapidinho para dar tempo de eu entregar aquilo que Deus está queimando no meu coração, amém? E a palavra de Deus diz que ele chega até a adoecer por esse desejo sobre a sua irmã. Só que, no meio do percurso, ele acaba desabafando com a pessoa errada. Acaba desabafando com um amigo. Esse desejo sobre sua irmã. E esse amigo tão demoníaco, enviado do cão, falou para ele, cara, você é filho do rei. Você não pode simplesmente achar que você não pode. Você pode. Você é filho do rei, você pode. E indagou Amon ter relações com a sua irmã. E não apenas isso. Ele fez toda uma estratégia. Ele tramou todo um plano para que isso acontecesse. E no meio dessa estratégia, né, Amon, o que ele fez?
ele enganou o seu pai, para que o seu pai permitisse que a sua irmã fosse visitá-lo. E ali, ele entrou na sua irmã. Ali, ele fez aquilo que nós já entendemos, né? Infelizmente. Mais um pecado, assim como o seu pai. Não podendo ter Betseba. E ele teve essa relação com ela. Amon não podendo ter Tamar, porque era sua irmã. Ele falou, eu posso. E ele acabou abusando dela. Mais para frente, a palavra diz que, porque Amon não era filho da mesma mãe de Tamar. Então, como ele tinha várias esposas, que na época podia, então, Tamar, ela era irmã de Absalom, de filha de mãe e pai. Porém, Amon não era. Então, Absalom, quando fica sabendo do ocorrido, ele fica furioso. Ele fala, como que você pode fazer isso com Tamar? Como que você pode ter essa monstruosidade? Realmente é uma monstruosidade que ele fez com a irmã dele. E o que ele faz? Eu creio que ele teve sangue frio, porque a palavra de Deus diz que passa um tempo, passa anos, e ele trama a morte de Amon. Assim como seu pai, Davi, tramou a morte de Urias, Absalom, ele trama a morte do seu irmão, por vingança, por ódio. Davi talvez tramou por medo, não sei, mas tramou da mesma maneira. Davi teve o seu tempo de ser uma pessoa onde ele teve uma mulher que não era dele, mas, né? E o seu filho também. E o seu outro filho tramou e matou o seu irmão. Assim como Davi fez com Urias, Absalom fez com Amon. Que situação, que família terrível. Consequências que, infelizmente, Davi teve por o seu erro. Então, as ações de Davi gritavam muito mais alto do que aquilo que ele falava, naquele momento, naquele contexto que eles estavam vivendo. E a desgraça veio sobre a família de Davi. E aqui eu quero deixar para nós. A palavra de Deus diz que nós temos um inimigo que ele ronda ao nosso derredor, procurando quem possa tragar. Infelizmente, quando Davi estava naquele terraço, o inimigo estava ao derredor, procurando a quem pudesse tragar. E infelizmente, Davi talvez estivesse com o seu alerta desligado. Davi, infelizmente, talvez estivesse naquele momento de descanso, ao ponto de abaixar suas guardas e deixar com que o pecado entrasse pelos seus olhos, porque quando ele viu Betseba, ali entrou o desejo. Então, entrou o pecado pelos seus olhos, foi até o seu coração e o seu desejo, e a consequência veio. Então, que nós possamos entender que nós não temos tempo para baixar as nossas guardas. Nós não temos tempo de simplesmente viver por viver. Nós temos que estar atento em todo o tempo. Nós temos que estar com o nosso alerta intencionalmente ligados para as nossas vidas, para aquilo onde nós colocamos os nossos olhos, para aquilo onde nós colocamos os nossos ouvidos, não apenas o nosso, mas o da nossa família. Não apenas o nosso, mas o nosso esposo e dos nossos filhos. Nós temos que estar como família em alerta. Amém? E 1 Samuel, eu detalhei um pouco, mas eu vou pular. Porque eu detalhei um momento em que Amon
teve o desejo pela sua irmã. O momento em que esse amigo, e esse eu vou me deter um pouquinho. Gostaria que você abrisse lá em 2 Samuel 13, diz assim: tinha, porém, Amon um amigo, cujo nome era Jonadab, é isso, né? Filho de Simeia, irmão de Davi. E era Jonadab homem muito sagaz, astuto. Que tipo de amigo, que tipo de amizade, que tipo de círculo de amizade que nós estamos tendo? Que tipo de amizade nós estamos colocando junto com os nossos filhos? Que tipo de amizade nós estamos tendo dentro e fora de casa? São pessoas que nos levam e nos impulsionam para chegar mais perto de Deus, para que a presença do Senhor esteja na nossa casa? Ou são pessoas que estão nos distanciando de uma maneira tão errônea e tão pecaminosa, a ladeira abaixo? Aquela pessoa que bate nas nossas costas e fala: estou feliz por você, mas queria não estar ali naquele momento, que você não realizasse. Que diz que é seu amigo, mas não é uma amizade verdadeira. Porque se esse amigo, né, de Amon fosse amigo de verdade, falado: cara, toma vergonha na sua cara, que tipo de situação é esse? Vá se tratar. Vai fazer alguma coisa, mas isso não é para você. Não, mas a palavra de Deus diz que ele faz o quê? Ele arquiteta junto com ele e fala: você é filho do rei. Por que você não pode? Você pode. Que tipo de amizade nós estamos tendo? Que tipo de vínculo de amizade nós estamos tendo? Que tipo de amizade nós estamos deixando os nossos filhos ter? E aqui eu vou deixar bem claro uma coisa, que os nossos filhos têm que ouvir não. Os nossos filhos têm que entender que não é para eles. Nós não criamos os nossos filhos para o mundo. Não, nós criamos os nossos filhos para o propósito daquilo que Deus deu sobre nós. E isso nos custa tempo. Isso nos custa ser intencionais. Então, se você tiver que sentar com seu filho hoje e falar: filho, eu não gosto desse amigo, eu não gosto desse amigo. Se você não conhece o amigo dos seus filhos, eu falo para você: passe a conhecer. Crie estratégias, pede para Deus: Deus, me dá estratégias para que eu possa alcançar esses amigos, para que eu possa conhecê-los. Mostre o coração desses amigos realmente quem são na minha vida, para que eles não sejam enganados. Ah, foi culpa dele. Não, Amon já tinha isso no coração, mas ele foi instigado por uma má companhia. Que tipo de amizade os nossos filhos estão tendo? Você sabe quem são os seus amigos dos seus filhos na escola? Ah, mas é um lugar onde eu não estou. Ok, mas você pode trazer esse lugar para o seu mundo. Você pode criar uma estratégia de fazer um almoço para eles. Você pode criar uma estratégia de talvez ir levar o seu filho aonde ele esteja. Eu não estou falando para você trancar o seu filho a 7 chaves, não. Eu estou falando para você conhecer com quem ele anda. Conhecer se são pessoas que vão instigar ele a ir para Deus. E você sentar com eles e falar: não é para você. Não vai para esse caminho. Ah, mas esse amigo de Amon, pelo que a palavra nos diz, e ela deixa detalhadamente, que praticamente eles eram parentes, porque ele era amigo, ele era filho do irmão de Davi. Ai, pastora, mas é meu primo. Não interessa. Ah, mas é meu sobrinho. Não interessa de onde vem. Não interessa a linha de grau de familiaridade. Não interessa. Interessa aquilo que é bom ou é ruim. Ah, pastora, mas nós temos que evangelizar. Nós temos que evangelizar. Mas talvez a sua atitude de não estar na mesma roda desses amigos vai falar muito mais do que as suas palavras ali falando não pode. Quando você fala assim: nesse círculo eu não me misturo, nessa rodinha eu não me misturo, talvez você vai estar evangelizando muito mais do que você estar nessa roda de boca fechada muitas vezes, sem falar você está errado, sem falar nisso não é para mim e não é para você. As pessoas vão olhar para você diferente, mas vai ver em vocês autoridade. Vai ver em vocês a diferença entre ser pais e mães e filhos.
porque isso tem que vir deles também. Mas não é imposto, é falado, é direcionado. Então, que a partir de hoje, se você não conhece, eu deixo aqui uma dica, passe a conhecer. Se você até hoje conhece ou só está ali por estar, passe a estar mais junto. Passe a estar com seus ouvidos atentos para aquilo que está sendo dito. Para a forma como os seus filhos chegam em casa. Sabe quando o filho chega da escola, você tem que ver se o seu filho está chegando triste, se o seu filho está com uma atitude diferente da qual ele estava, antes de conhecer alguns outros amigos. Porque nós temos isso. Lá em casa nós temos uma adolescente e um jovem. E nós temos que ser intencionais. Então, quando chega de casa, como foi? Foi legal? Foi bom? Mas não é só lá na rua. O Daniel chegou ontem, eu falei, filho, como é que foi o culto ontem? Como é que foi o culto hoje? Foi bom? Porque eu não quero apenas saber o que está acontecendo lá na escola, eu não quero apenas saber o que está acontecendo na onde ele joga bola, eu quero saber o que está acontecendo aqui também. Ah, porque você é pastora? Não, porque eu sou mãe. Eu quero saber aquilo que Deus está ministrando no coração dele. Esses dias eu falei para eles, filhos, vai tirar o tempo de Deus, vai tirar um tempo com Deus. E às vezes a gente direciona, né? E às vezes a gente direciona com um pouco mais de direção. Eu cheguei para eles e falei, vocês vão tirar o tempo com Deus. Era uma manhã, eles não estavam em aula. Falei, vocês vão tirar o tempo com Deus de vocês. E na hora do almoço, eu quero ouvir de vocês o que Deus ministrou no coração de vocês no tempo com Ele. Eu quero que vocês compartilhem comigo aquilo que Deus ministrou no coração de vocês. Por quê, pastora? Porque não é ler a Bíblia apenas por ler. Nós temos que ser pais intencionais. Então, ele não vai ler apenas por ler. Ele vai ler e vai falar, Deus, eu posso tirar esse contexto para a minha vida hoje. O Senhor pode ministrar o meu coração na minha vida hoje. Eu gosto de saber se a palavra que foi ministrada aqui no domingo foi tocada na vida deles. Eu gosto de saber se no culto de jovens a palavra que foi ministrada aqui mexeu com o coração deles. Nós temos que ser intencionais com a nossa família. Nós temos que ser intencionais com os nossos filhos. E eu volto naquela questão de que as nossas ações falam muito mais do que as nossas palavras. Então, se você disse para o seu filho, não minta, e mente, ele está vendo a sua ação. Ele não está vendo aquilo que você faz. Se você fala para o seu filho assim, não tire proveito das pessoas, e você tira de alguma maneira, pode ter certeza que o seu filho, no momento certo, ele vai tirar vantagem do próximo, porque o que você diz não condiz com aquilo que você vive. Se você disse para o seu filho assim, a nossa casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas dentro da sua casa você coloca aquela música secular, fala mal de pessoas, sinto muito lhe dizer, mas foi que nem o Guilherme falou, a presença do Senhor já não está mais na sua casa e você ainda não percebeu. Se você diz que o seu carro é do Senhor e coloca ali uma música secular, uma música consagrada ao diabo, meu querido, deixa eu falar uma coisa para você. Já não está mais ali a presença do Senhor. E em Mateus 6, deixa eu me achar. Ele vai falar, Mateus 26, ele vai falar que de uma fonte não pode sair água doce e água salgada. De uma mesma fonte não vai sair água doce e água salgada. Nós não conseguimos servir a dois senhores, porque ou nós aborrecemos a um, ou nós aborrecemos ao outro. Então, se dentro do seu carro toca música secular, você não está agradando a Deus. E eu vou dizer para você, ai pastora, é difícil, gente, é difícil. Nós temos que ter algumas atitudes difíceis. É fácil? Não é. E eu vou abrir aqui para vocês esses dias, semana passada. E ainda quando o Guilherme, na segunda da semana passada, quando o Guilherme ministrou, depois eu compartilhei com ele, eu falei, Gui, teve uma situação na segunda-feira, onde eu e o Leandro estávamos num ambiente. E ele estava nós estávamos numa loja de doces. E eu estava de um lado, e quem conhece o Leandro sabe que ele é muito doceiro. Então eu vou para aquilo que eu preciso, e ele vai para os doces. Né? E ainda o questionamento dele, não, é que vai ter a Semana das Crianças, eu já vou dar uma olhada. Eu falei, ok, então vai para o seu lado, então ia demorar mais, né? Só para ele já demora. Então, para as crianças, ele ia demorar o dobro. E aí ele foi para um lado do estabelecimento, e eu fui para o outro.
De repente, eu cheguei para ele e falei, marido, pelo amor de Deus, você já fez tudo que você tinha para fazer nessa loja? Ele olhou para mim e falou assim, por quê? Eu falei, eu preciso sair daqui. E ele olhou para mim e falou, por quê? Eu falei, você está ouvindo essa música? Ele falou, tô. Eu falei, então. Dele, tá te incomodando? Eu falei, não, eu estou gostando. E se eu estou gostando, daqui a pouco eu vou estar cantando. Era um tipo de músicas seculares que eu gostava de cantar, que eu gostava de ouvir, que eu colocava no meu carro e ia viajar. Hoje, seria maravilhoso eu olhar para você e falar, isso me dá nojo, amém, Jesus, um dia isso vai acontecer. Mas hoje isso me puxa. E quando ele me puxa, eu tenho que estar alerta e falar, não é para mim, não é para minha casa. Então eu falei para o Leandro, marido, por favor, comprou tudo que tem, vamos embora desse lugar. Porque daqui a pouco eu vou estar cantando essas músicas. Gente, na segunda-feira, na terça, quem aqui escuta YouTube enquanto está limpando a casa? Eu sou dessas. E nós sabemos que vem uma música atrás da outra. Mas se você coloca um perfil, gente, não tem... Eu faço isso há anos. E sempre vem uma música próxima daquilo que você está escutando. E nós estávamos escutando Profetiza, do Marcos Salas, eu e a Letícia. E eu gosto, gente, como eu gosto daqueles louvores. Então eu coloco para tocar já ele inteiro. Então vem o comercial, a gente tira, já vem. E se vem o comercial e a gente está num determinado ponto da casa, a gente sabe que passando o comercial já vai vir outra em seguida. Então eu estava lavando a minha casa, de um lado, a televisão do outro, e a Letícia estava estendendo roupa lá fora. E eu estava escutando, de repente, veio a mesma música de segunda-feira, a mesma. A Letícia saiu correndo lá de fora e falou, mãe, o que é isso? Eu falei, também não sei. Eu saí de onde eu estava, eu fui desligar e passar para outra música. Eu falei, Deus, o diabo é astuto. Porque ele tentou ontem e ele está tentando hoje. Eu falei, você é astuto, mas a gente tem que estar em alerta. Então, se hoje é uma dica para mim e para você, se tem coisas que te atraem, tem coisas que te deixam te afastar de Deus, e querendo ou não, isso teu coração se sente instigado, foge. Sai correndo, deixa as compras no meio do caminho, desliga a televisão, eu não sei. Tira os seus olhos e os seus ouvidos daquilo que não agrada a Deus. Tira os seus olhos e os seus ouvidos, tira isso de dentro da sua casa. Tira isso de dentro do seu lar. Se você tem um amigo hoje que te leva para longe de Deus, tira ele do seu círculo. Ouça os seus filhos também. Uma vez eu estava com o Daniel e o Daniel olhou para mim e ele falou, mãe, fulano não presta. Fulano não é aquilo que diz ser. A senhora está me entendendo, mãe? Não é. E eu falei para ele, amém, filho. E passou-se uns dias, e nós começamos a entender que realmente não era. E eu falei para o Daniel, filho, você estava certo. Como Deus usou a sua vida também, porque através de você falou para a gente e trouxe mais uma certeza para nós, que fulano não prestava, que fulano não era de Deus. E ele falou, não é aquilo que parece ser, não é aquilo que está demonstrando. Então, muitas vezes, não espere um profeta lá de fora dizer que você está no círculo errado. Ouça os seus filhos também, porque as ações falam mais que palavras. E as ações de fulano falavam muito mais no coração do Daniel do que as palavras dele. Amém? Gostaria que você abrisse comigo em Gênesis 6:13. A palavra de Deus diz assim, então disse Deus a Noé, o fim da toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfalerei com a terra. Fazei para ti uma arca de madeira gopher. Farás compartilhamento na arca e a batumarás por dentro e por fora com betume. 18. Mas consigo estabeleceu o meu pacto, e entrarás na arca, tu
os teus filhos, a tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Nós falamos de Davi. Nós falamos das más companhias. Nós falamos daquilo que, infelizmente, veio sobre a sua casa. Mas hoje Deus tem para mim e para você uma direção onde uma família ouve através do pai, da direção do pai, porque Deus falou com Noé, o sacerdote da casa. E a palavra de Deus diz acima que o quê? Aquela geração, aquele povo, tinha pecado no seu coração. A maldade do povo, ele estava aumentando, ao ponto de Deus querer destruir. Mas Noé era 100% correto, não, porque senão Deus já tinha levado, que nem Enoque. Porém, ele buscava ser correto. E a sua família também. Porque a palavra de Deus diz para ele, coloque na arca a sua esposa, seus filhos e as mulheres de seus filhos. Então, eles estavam buscando ser uma família correta. Na contramão da sua geração. Então, hoje fica a dica para mim e para você. Pastora, mas essa geração que a gente está vivendo, esse tempo que a gente está vivendo, eu sei. É tenebroso se você sair lá fora. Porém, não é porque é tenebroso que nós temos que ir junto. Nós temos que andar na contramão. Nós temos que fazer a diferença. Não é fácil. Não. Temos que ser intencionais? Temos. Foi fácil para Noé? Com certeza não. Ele não fez a arca do dia para a noite. Ele não direcionou sua família do dia para a noite. E a sua família comprou a ideia. E junto eles fizeram a arca. E junto eles entraram dentro da arca. E junto eles foram salvos. Naquele momento eles andaram na contramão. Naquele momento não era correto 100%. Mas estavam buscando ser corretos. Na contramão daquele mundo. Ao ponto de Deus querer destruir aquele povo. Então não está fácil. Não está. Temos que clamar mais. Temos que interceder mais. Mas não é uma maneira da gente largar, entregar os bets para os mais velhos. Não vou falar qual é a minha idade. Entregar os bets e falar, não, está mais fácil ir para o caminho onde está todo mundo indo do que ir na contramão. Não. Noé fez ao contrário, ao ponto de salvar a ele e salvar a sua família. Então hoje está na hora da gente se posicionar e ouvir de Deus. Salvarmos a nós mesmos e salvarmos a nossa família. Interceder pelos nossos. Não largar no meio do caminho. Não deixar de orar. Não deixar de buscar. Não deixar de sermos intencionais na presença do Senhor. E talvez hoje você chegou aqui e eu não sei a maneira como você chegou nesse lugar. Talvez você falando assim, pastora, eu estou aqui só por estar. Pastora, eu não sei como eu vou fazer com a minha família. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando a presença do Senhor está na casa, há diferença. Quando a presença do Senhor está na casa, a sua casa vai ser abençoada. Ela vai ser transformada. A palavra de Deus diz, em 1 Samuel 6:10, e eu vou deixar para você ler na sua casa, e eu vou dar um contexto, de que Davi, ele vinha com a Arca da Aliança, e a Arca da Aliança representava a presença do Senhor naquela época, e ele vinha da cidade de Labá, de Judá, e ele estava levando ela para a cidade de Davi. Então, ele fez um cronograma, porque a palavra de Deus diz que a estrutura onde a arca estava era uma estrutura nova, os bois eram novos, e eles seguiam, tocando trombetas e cantando e adorando ao Senhor. De repente, acontece o inesperado, aonde dá-se a parecer que a arca vai cair, e aí a pessoa é fulminada. Eu esqueci o nome agora do... Uzá é fulminado. E isso traz muito temor sobre Davi. Davi, ele interrompe aquele processo que ele estava fazendo, aquele cronograma de Davi é interrompido. E a palavra do Senhor diz que a arca vai parar na casa de Obed-edom. Uau! Não estava no cronograma de Davi, mas estava no cronograma de Deus. Que a arca entrasse na casa de Obed. E a palavra de Deus diz que ali a arca passa por 3 meses naquela casa, abençoando aquela casa, porque a presença do Senhor estava na casa de Obed.
Então hoje eu posso dizer para você, se a presença não está no cronograma, no seu cronograma, que a partir de hoje, o cronograma do Senhor seja a presença dele na sua casa. Porque quando a presença do Senhor entra, quando o cronograma do Senhor entra, nós somos abençoados. Porque a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Para mim e para a sua vida. Então hoje é dia de nos desarmarmos. Hoje é dia de dizer para Deus assim, fala, Deus, foi difícil até aqui, mas eu estava na força do meu braço. Deus, eu relaxei até agora porque eu não tenho forças ou não me sinto capaz. Deixa eu dizer para mim e para você, quando a presença do Senhor está, não tem como nós sermos forjados, sermos enfraquecidos. Nós somos fortalecidos. Nós somos fortalecidos em fé. Nós somos fortalecidos em esperança. Porque quando Deus está e nós estamos com os nossos ouvidos atentos, nós damos ouvido àquilo que os céus estão falando para mim e para você e para a nossa família. E aí nós escutamos os céus e nós damos uma resposta aos céus. Porque Obed, ele falou assim, não, pode ficar na minha casa. Ele poderia ter falado o quê? A arca aqui eu não quero. Ele não poderia? Poderia. Só que ele deu uma resposta, não a Davi. Ele deu resposta aos céus. Ele falou, ok, pode ficar na minha casa. Tem espaço para ela aqui sim. E a palavra de Deus diz que a casa de Obed foi abençoada durante o tempo que a arca passou lá. Mas eu vou dizer para mim e para você, quando a presença do Senhor entrar na sua casa, não só com um tempo de 3 meses, é um tempo para a eternidade. É um tempo que vai mudar a minha geração, a próxima geração, a minha geração, a geração dos meus filhos, a geração dos meus netos. É essa geração que vai ser mudada quando a presença do Senhor entra nas nossas casas. E em Salmos 12, 112, ele vai falar... E esse eu quero ler. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Fazendo a riqueza, haverá na sua casa. Haverá riqueza e haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce a luz nas trevas. Ao justo nasce a luz nas trevas. Aonde hoje na sua casa era tristeza, aonde a sua casa já agia desesperança, onde agia trevas, hoje vai existir luz, vai agir luz. Vai haver luz. Por quê? Porque a presença do Senhor, hoje é só você dar uma resposta para Ele. E falar, Deus, eu estou aqui. Eu quero ser uma resposta. Eu quero dizer sim para a sua presença. Vai fazer toda a diferença na sua casa. Aonde havia trevas, Ele vai haver luz. Amém? A palavra do Senhor também diz em Salmos 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das suas mãos. Feliz será e a ti irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da sua casa, os seus filhos como plantas de oliveiras ao redor da sua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor abençoará Simão, e tu verás bem a Jerusalém, e todos os dias da sua vida, e verás os filhos dos teus, e verás os teus filhos, e a paz sobre Israel. Amém? Você recebe? Como profecia hoje para sua casa, que você e sua casa servirão ao Senhor. Que você e sua casa
será abençoada. Se talvez você entrou hoje em discordância com o seu cônjuge, em discordância com os seus filhos, em discordância daquilo que vocês têm vivido. Talvez o contexto que vocês têm vivido hoje não é de uma família abençoada. Eu quero profetizar sobre a sua casa, que a presença do Senhor está nela. Eu quero profetizar sobre os seus filhos. Embora hoje você olhe para eles e há desesperança, para um Deus do impossível, Ele pode trazer esperança, Ele pode trazer vida. Então, sobre a sua casa, pastor, eu não tenho filhos, já começa a orar. Pastor, eu não tenho netos, já começa a orar. Pastor, eu não tenho genro hoje nem nora, começa a orar. E a minha irmã começa a orar. Comece a orar. Porque vai fazer parte da sua casa. Vai ser parte do seu convívio. Vai ser parte do seu círculo. Então não tem como você falar, ai, aquela minha nora, ai, aquele meu genro. Gente, ora mais. Busca mais. Minha filha tem 12 anos, minha filha tem 1 ano. Eu não sei, eu estou gestando, o Léo está lá com 4, 5 meses. Ora pela sua nora. Ora. Rompe. Para que quando ele chegar, fale assim, uau, resposta de oração. Foi joelho no chão, mas resposta de oração Deus dá. Então comece a orar para que seja um genro que teme a Deus. Uma nora que honre a Deus. Para que possa honrar o seu marido. Para que possa honrar a sua filha. Porque depois não adianta você querer fruticar com a vizinha do lado, que a sua nora não é boa. Foi você que não orou. Pastor, eu não sabia. Começa a orar agora. Deus transforma. Para você que já tem, Deus transforma. Deus transforma a vida do meu marido. Deus transforma a vida do meu genro. Transforma a vida da minha nora. Transforma a vida da minha sogra, que tem algumas sogras que precisam. Amém? É verdade. Tem sogra e sogro que precisam ser transformados também. Graças a Deus, gente, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. A minha sogra foi um presente de Deus para a minha vida. O meu sogro também. Tanto para os meus filhos, quanto para mim, para a minha família. Eu não posso reclamar. Mas eu não orei a vida inteira. Foram 3 meses da minha vida onde eu coloquei o joelho no chão. E eu gemia de madrugada. Porque a minha vida estava inteira destruída. E eu falava para Deus, eu preciso de uma família. Eu quero uma família. Eu quero um marido. Eu fiz até uma carta no meu último retiro. Eu não vou dar spoilers para quem não foi. Eu fiz uma carta e falei, eu preciso de um marido que te ame. Eu preciso de um marido que ame mais o Senhor do que a mim. Eu preciso de uma família. Alguém que ame os meus filhos, que seja pai. E Deus me entregou. Pastor de vocês. É o melhor marido das galáxias. É o presente de Deus na minha vida. Então ora. Busca. Eu não sei se ele orou tanto assim, né? Que Deus deu eu para ele. Mas Deus me deu ele como presente. Me deu 2 filhos maravilhosos. Essa palavra estava queimando no meu coração e eu não vou chorar. Essa palavra estava queimando no meu coração já há alguns dias. E domingo passado, eu vou falar que é a realidade, eu e o Leandro, nós tivemos uma divergência. E nós sentamos e ele falou, Dai. E ele falou algumas coisas e eu falei, Deus, será que é para levar essa palavra mesmo depois de ouvir isso do Leandro? Né? E nós temos advertência, nós temos vida real, gente. Joelho no chão. E ele falou para mim assim, domingo é com você, né? Eu falei, não sei, agora estou esperando de Deus uma resposta. Porque eu não sei, mas é para mim levar a palavra. E Deus foi ministrando no meu coração, eu falei, amém. Eu levo os meus filhos, que se eu falar criança, depois o Daniel, ele me vai brigar comigo. Eu levo as crianças para a escola. Então, pela manhã, é o nosso tempo junto. Então, eu acordo, eu oro. Outro dia, o Daniel ora. Eu abençoo a Letícia, porque ela vai num horário diferente. E esse é o nosso tempo. Geralmente, no sábado, a gente sai correndo e cada um vai para um lado. E a gente entra no carro, todo mundo acelerado, e vai. E eu vou dizer para vocês, no sábado, geralmente, nós não oramos. E ontem, o Daniel entrou no carro. Ele falou, pai, coloca um louvor aí. E assim que o Leandro colocou o louvor para tocar, ele começou a orar pelos nossos dias. E eu virei para o lado e comecei a chorar. E eu falei, Deus, obrigada. Porque essa é a confirmação de que essa palavra é para a sua igreja. Essa é a confirmação de que eu não posso estar corretamente 100%, porque senão o Senhor já tinha nos levado.
mas nós estamos buscando ser uma família correta. Nós estamos intencionalmente buscando para que os nossos filhos te amem. E se você não conseguiu reter tudo essa palavra, eu gostaria que entrasse uma coisa no seu coração apenas. Seja intencional a amá-lo e ensinar a sua casa a amar a Deus, ao ponto de que o pecado não seja algo proibido apenas, mas algo que entristece o coração daquele a qual a sua casa ama a Deus. Leve os seus filhos a amar a Deus a um ponto tão intenso e tão profundo, que não seja apenas pecado, que não seja apenas proibido, mas que seja algo que entristeça o coração daquele que ele mais ama. Porque quando nós ensinamos os nossos filhos a amar a Deus, não vai ser apenas de uma conversa de que é pecado, que é proibido, não faça. Mas quando você olhar para ele, você vai falar, você está entristecendo o coração de Deus. O seu filho vai falar, uau, eu não posso seguir esse caminho. Não é isso que eu quero para mim. Você pode se colocar de pé, o louvor pode subir. Eu gostaria que o Ministério Infantil, se você tiver com seus filhos lá, mas vai ter que ser bem rapidinho, que eu já extrapolei o meu horário, que você possa trazer o seu filho para cá. Se você está com a sua família, gruda aí no seu esposo, gruda aí na sua esposa. Vamos orar pela nossa família hoje. Que nós possamos ser intencionais naquilo que nós fazemos. Que ao orar, nós possamos ser intencionais. Que quando nós formos adorar ao Senhor, nós também sejamos intencionais. Quando nós formos direcionar os nossos filhos, que nós possamos também ser intencionais. Que a partir de hoje, nós não viemos mais viver por viver. Marido, sobe aqui comigo. Cadê as crianças? Oi? Ah, então tá bom. Mas pode subir. Que hoje não seja apenas uma oração, que não seja apenas um culto. Que não seja eu falando, mas que seja Deus te direcionando. E falando, tem jeito, há esperança. Há esperança. Há esperança para minha casa. Há esperança para o meu filho. Há esperança para o meu esposo, para minha esposa. Que aquilo que nós vamos fazer seja entendendo que a presença do Senhor sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, é o que vai fazer toda a diferença. Se você está com a tua família, meia família aqui em cima, pode subir. Amém? Marli, tá vendo? Amém, glória a Deus. Você que está com a sua família, você que está sozinho hoje aí, se ajunta com quem também está sozinho, porque nós somos uma grande família, né? Não é verdade? Nós somos a família da fé, amém? Mas que você não fique sozinho. A Bíblia diz e fala que Deus faz o órfão viver em família. Esse é o propósito de Deus. A família é um projeto de Deus. E que nós possamos, nesse momento, celebrar essa unidade. Talvez o seu lar não seja aquela Brastemp, como a gente fala, né? Mas Deus pode restaurar. Deus pode mudar. Deus pode moldar. Coloque em oração agora. Vamos orar. Comece a profetizar. Comece a profetizar sobre os seus filhos. Comece a profetizar sobre o seu esposo, sua esposa. Comece a profetizar sobre aqueles que estão, né, junto contigo. Teus pais, você que é filho, né? Todos somos filhos, né? Você pode fazer isso.
Talvez seus pais não estão caminhando com o Senhor, mas você está. Você pode ser boca de Deus, profetizando sobre a vida deles. Vamos orar? Jesus, te louvamos, Senhor, por esse momento. Te agradecemos, Senhor, pela família. Família é um projeto de Deus. Família é um projeto de Deus que foi sonhado nos céus. Da mesma forma, quando nós vemos o Deus Pai e o Deus Filho interagindo como uma família, nós também vemos, Pai, o propósito do Senhor sobre nós como família. Ó Deus, como Josué diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós estamos agora profetizando, Senhor. Profetizamos sobre o nosso cônjuge. Profetizamos, Senhor, sobre os nossos filhos. Pai, talvez os nossos filhos estejam como o filho pródigo, Senhor, longe da presença do Senhor. Senhor, mas o Senhor pode trazê-los novamente. E nós oramos, Senhor. Alcança o coração deles agora, Senhor. Toca agora, Senhor. Toca, manifesta, Senhor Jesus, o amor, o apelo do Senhor sobre esse coração. Deus, e que esse coração se volte ao Senhor. Senhor, oramos pelos nossos pais, Senhor. Oh Deus, talvez eles falharam muitas vezes conosco, Senhor, mas o Senhor nos restaurou. E nós oramos agora pela vida deles, Senhor. Oh Deus, alcança, Senhor. Alcança eles agora, Senhor. A presença do Altíssimo venha sobre os nossos lares. Que a presença do Senhor toque agora, Senhor, de uma forma sobrenatural. Deus, nós oramos, Pai, que toda amarra do inferno, Senhor, toda corrente que tem aprisionado, Senhor, oh Deus, a vida desse ente querido, desse filho, filha, oh Deus, nós oramos agora, Senhor, que o Senhor pode quebrar, tirar, Pai, restaurar e libertar, Senhor. Nós oramos, Senhor, Jesus, alcança agora aqueles que estão longe, perdidos, longe da presença do Senhor. Oh Deus, nós oramos, Senhor, alcança eles agora, Senhor, que eles possam sentir nesse momento, Senhor, oh Deus, o calor, Pai, do amor do Senhor sobre eles. Nós oramos, Espírito Santo, oramos, Pai, oh Deus, pelas nossas esposas, esposos. Oh Deus, toca agora, Senhor. Converte o coração, Pai. Tira o coração de pedra e coloca o coração de carne, temente ao Senhor. Oh Deus, traz um avivamento sobre os nossos lares, Senhor. Traz restauração no casamento, Senhor. Oh Deus, traz alegria do Senhor sobre o lar, Pai. Nós oramos, Espírito Santo, auxilia-nos, Senhor. Auxilia as nossas atitudes. Auxilia-nos, Senhor. Oh Deus, nós oramos pelo amor. Que o amor venha novamente aos nossos lares. O amor nos casamentos, Senhor. Oh Deus, aquilo que se perdeu. Oh Deus, que virou rotina. Senhor, nós oramos agora que o amor do Senhor transborde. Oh Espírito Santo, nós oramos pela manifestação dos dons. Nós oramos, Senhor, pelos frutos do Espírito. Oh Deus, sobre os nossos lares. Em nome de Jesus, para a glória e honra do Senhor. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor. Você pode adorar em família. Profetize isso agora.
Deu para colocar aquela imagem, Nata? Essa semana eu estava mexendo no Instagram e veio essa imagem. Imagina você chegar no céu e ouvir do seu filho: estou aqui porque você me ensinou o caminho. Que nós possamos sair daqui essa noite com isso nos nossos corações. Nós chegamos no céu e receber aquele abraço e falar: mãe, pai, obrigado porque você me ensinou o caminho. Que nós possamos estar em família. Seja intencional. E eu quero que saia martelando aqui. Intencional, intencional, intencional. Seja intencional sobre a sua casa. Seja intencional sobre os seus filhos. Seja intencional. E Deus vai te trazer leveza. Deus vai te trazer sabedoria. Deus vai te trazer graça e estratégia. Deus vai trazer na sua casa a alegria. Aquela alegria que antes era só sorriso amarelo. Vai ser gargalhadas. Em nome de Jesus. Gargalhadas, esperanças, sonhos. Sonhe com os seus filhos. Ouçam os sonhos dele. E vivam aquela plenitude do Senhor que ele tem sobre vocês. Amém. Amém, aleluia. Quem recebeu essa palavra? Amém. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém, queridos? Enquanto a Daiane estava falando, a pastora Daiane estava falando, nós somos o exemplo, né? Você é o exemplo, né, para sua casa. E me veio, né, uma passagem que Abraão mentiu que Sara era sua irmã, né? Você imagina uma mentira que se repetiu na vida de Isaac. Isaac também mentiu que Rebeca era sua irmã. E aquilo que foi dito aqui, às vezes o exemplo ele arrasta, né? As palavras elas têm um poder, mas o exemplo ele tem um poder muito maior. É por isso que quando a palavra de Deus diz: ensina a criança no caminho, não é o caminho. Você não ensina, é por aqui, não. Você ensina junto no caminho. Por isso é uma responsabilidade nós como pais, né, a sermos exemplo nos nossos lares. Somos perfeitos? Não. Erramos muitas vezes, mas assim, nós erramos que o erro seja um acidente de percurso e não um estilo de vida. Amém? Você, filho, entenda uma coisa: Deus colocou seus pais como autoridade para você. Seus pais te ensinam, seus pais te dão direção. Seus pais foram instrumentos colocados pelo próprio Deus. Quando nós entendemos isso, nós se sujeitamos, nós entendemos que Deus tem um propósito maior. Pastor, mas meu pai não é um exemplo. Não, mas Deus colocou você nesse lugar para te ensinar algo. Amém? Deus te colocou nessa família, nesse tempo, nesse momento, para te ensinar algo. Então honre eles. Honre à luz da palavra. Honre através da palavra de Deus, o que ela diz para você fazer. Certamente você vai atrair bênção. Porque a Bíblia diz que o primeiro mandamento com promessa é honrar o pai e mãe, para que teus dias se prolonguem. Amém? Você recebe essa palavra? Obrigado, Jesus. Obrigado por esse tempo. Obrigado, Senhor, pela sua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem conduzido essa reunião, esse tempo, Senhor. Oh Deus, te louvamos, Senhor. Oh Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós nesse lugar. Obrigado, Senhor, pela palavra. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem nos ouvido, Senhor, e a sua presença se faz real nesse lugar. Pai, toca sobre cada um aqui, cada família, cada irmão, cada irmã que está aqui. Pai, que o Senhor possa ministrar, Senhor, onde palavras não podem chegar, o Espírito Santo de Deus alcança. Onde corações que não podem ser tocados pela ação humana,
ó Deus, por táticas humanas, o Espírito Santo pode todas as coisas. Que o Senhor entre, Pai, que o Senhor ministre em cada coração aqui, daqueles que estão escutando essa palavra, daqueles que vão escutá-la, Pai, talvez durante muito tempo depois, Pai, que o Senhor possa ministrar, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Abençoa cada um aqui, que a graça maravilhosa do Senhor, que a comunhão do Espírito Santo e o grande amor do Deus Pai possa ser com todos, para todos sempre. Se você crê, diga amém. Eu creio. Amém? Dá uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Não esqueça da cantina. Temos cantina ali à saída da igreja. Não deixe de passar por ali.